Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Boa noite. Hoje vamos falar da live 324, desse projeto, que já completou 2 anos de Momentos com Jerônimo Mendonça. No dia 6 de maio, completamos 2 anos de Momentos com Jerônimo Mendonça. Flavinha, Cíntia, boa noite. Sejam bem-vindas. E no dia 6 de maio deste ano, então completamos 2 anos de Momentos com Jerônimo Mendonça. Ishida, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou adicionar os comentários, vou mandar os aviõezinhos. Boa noite, gratidão pela presença. Vanessa chegou também, boa noite. Estamos aqui então, live. Gláucia, boa noite, querida. Não consegui ouvir tua mensagem ainda, viu? Eu vi que chegou, não consegui ouvir, tá? Depois eu te respondo, assim que terminar a live. Will, boa noite. Seja bem-vindo. Opa. Tô apanhando aqui, viu? Chegamos na hora do almoço de Botucatu. Passamos lá o fim de semana, mas hoje lá com o Vitor, que terminou de fazer uma live agora há pouco. E então estamos aqui dando sequência ao nosso estudo de Momentos com Jerônimo Mendonça, do livro Escalada de Luz. Fizemos uma palestra presencial também hoje no CEDIME, Centro Espírita Divino Mestre da cidade de Américo Brasilense. Foi uma palestra apenas presencial, então não foi gravada, mas nós falamos a respeito do Evangelho no Lar. E aproveitamos a oportunidade, viu, Flavinha, para divulgar o seu perfil também, que você já faz as lives do Evangelho no Lar todo domingo às 22 horas. E por falar em Flavinha nós vamos estar juntos, não vai estar comigo. Vamos estar juntos no dia 18 de maio, não nesta quinta-feira, na outra quinta, e vamos falar sobre as primeiras impressões do livro Nos Albores da Imortalidade, de Jerônimo Mendonça, espírito, pela psicografia do Nicola Fratari Neto, da cidade de Ituiutaba. Bom, já mandamos os aviõezinhos. Vamos fixar o comentário agora, Olha que tema importantíssimo, gente. E eu mandei até uma música da Cacá Rezende, nos stories, que é Perdoa. E o Jerônimo vem dizer para nós, perdoa sempre. Fixado o comentário. Regina está chegando? Não, só confundi aqui. Bom, vamos ao nosso estudo da noite, que é um pouco grande hoje, tá? Jerônimo falou bastante nesse livro aqui. Tanto que perdoar não é fácil. A gente fala assim, eu esqueço, eu perdoo, mas não esqueço. Não, graças a Deus que a gente não esquece, porque nós temos memória. Dani, boa noite com poesia, ou bom dia com poesia, como você faz toda segunda às 9 da manhã. O Jerônimo vai recomendar a gente para que a gente perdoe sempre. Perdoe sempre. Perdoar quantas vezes? Até 7 vezes? Chegou, Regina. Obrigado, Rê. Eu vi que tinha chegado ali meio por alto, fiquei meio confuso. E nós comentamos até na mensagem do Evangelho no Lar, que nós fizemos na palestra presencial, essa questão até dos 70 vezes 7. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Será 7 vezes? Jesus responde, não será 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Aí a gente fez a conta matemática, 490 vezes. Sim, 490 vezes. A mesma falta praticada pelo mesmo irmão. Então, se a gente tem que perdoar infinitamente, porque 490 para cada falta, para cada irmão. Então, não significa que é 490 vezes aquele irmão. Na verdade, não tem número, né? Esse número aí, dentro das escrituras, existe alguma certa nomenclatura numérica, por exemplo. Os números têm um significado muito próprio dentro do Antigo Testamento, né? O Deus criou o mundo em 7 dias. E aí nós formos pegar 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 pecados capitais, e tem uma simbologia em cima do número 7, e dentro também do conceito do Antigo Testamento havia muita consideração em relação a ele. Boa noite, Leninha, seja bem-vinda. Então vamos analisar o que Jerônimo nos recomenda. Na verdade, ele está recomendando perdoar sempre. Perdoar sempre. Agora nós vamos tirar um pouco a música, deixar para o... Parece que cansa, né, quando a gente fala junto com a música. Ah, olha o Will. Nada como ter um ajudante especial na live. Olha só, que 7 é um número... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Will dizendo... É que o número 7 é um número cabalístico para os judeus. Então 7 significa infinito. Olha só, né? Para nós o 8 é o infinito, né? O símbolo do 8 representa o infinito. Mas obrigado pela orientação, Will. Agradeço. Bom, então vamos ver a mensagem dele. Perdoa sempre. Em favor de tua saúde, esquece ofensa e ofensor, erradicando a primeira de teu coração com beneplácito do perdão sincero e internando o segundo na clínica de tuas preces. Poxa, merece até uma pausa e a gente analisar com detalhe. Em favor da tua saúde, tá? Então o primeiro item é a saúde, né? Esquece ofensa e ofensor. Ah, não, tá certo. Não, em favor de tua saúde, ele vai falar, esquece ofensa e ofensor. Então esquece alguém, aquilo que te fizeram e quem te fez aquilo. Erradicando a primeira do teu coração, tirando a ofensa do nosso coração, com beneplácito do perdão sincero, e internando o segundo, o ofensor, na clínica de tuas preces. Olha só, quem de nós já não passou por uma situação complicada quando alguém nos ofendeu, nos magoou, nos traiu, nos feriu a nossa sensibilidade, nos traiu a nossa confiança, de qualquer forma possível. E o Jerônimo está dizendo, em favor da nossa saúde. Olha só, a saúde, ela é fundamental para a nossa existência física e espiritual. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então, em favor da nossa saúde, vamos esquecer ofensa e o ofensor. Por quê? Se a gente ficar preso nessas questões vinculadas a esses erros, a essas situações, a gente vai ficar vivenciando essas energias deletérias. Boa noite, meu amigo Luiz, seja bem-vindo. O Luiz estava fazendo uma live agora há pouco. Depois você divulga para nós aí, meu amigo. Então, o perdão é um elemento imprescindível para a paz e para a nossa saúde. E ele manda fazer o quê? Né? Erradicando a ofensa do nosso coração com o beneplácito do perdão. Procure ressignificar, né? Procurar ressignificar. Boa noite, Silvia, acho que esqueci de te cumprimentar. Lembrando, né, de que isso faz bem para a nossa saúde. E internando, né, o ofensor na clínica das tuas preces. Então, a pessoa te ofendeu, você tem que rezar por ela. Ah, mas acho que eu vou rezar por ela? Fez tudo aquilo para mim? Não, sim, um irmão que está em processo de aprendizagem, como nós, como já erramos tantas e tantas vezes. Estamos aqui aprendendo, tudo junto. Ora seremos nós que vamos ofender alguém,
pelas nossas palavras, pela nossa indiferença, pela nossa atitude talvez um pouco estranha. Ora, vamos ser nós que vamos, ser ofendidos. Então, não julguemos quem quer que seja. E ele vai continuar dizendo, como nós também, exato. Lembra-te de que o caluniador traz a alma arpoada pela obsessão, a ponto de transformar a língua em chicote de fogo. Olha só. É verdade, tem uma frase que fala, acho que é um jogo de adivinhas. Um cavalo selvagem e 32, algumas coisas, eu não lembro agora, eu esqueci, não vou conseguir lembrar. Mas tem uma frase que fala em relação à língua e os dentes, E aqui ele coloca que o caluniador, ele traz a alma arpoada pela obsessão. Tem gente que gosta de falar mal dos outros. A espírita não fala mal dos outros. A espírita é tudo anjo. Só que não. Espírita, na verdade, é um ser humano como outro qualquer. Estamos em processo de aprendizagem. Podemos, às vezes, usar da maledicência? Sim, infelizmente usamos. Mas procuremos, à medida do possível, coibir a maledicência, tomar cuidado com a nossa língua. Vigiar os nossos pensamentos é o primeiro momento, é o primeiro degrau para que a gente consiga, não dar vazão às nossas emoções. E o caluniador, ele fala com o intuito de ferir, mas é um irmão num processo obsessivo. Boa noite, Avelino, seja bem-vindo. Então, o irmão num processo obsessivo e, como ele coloca, transforma a língua em chicote de fogo. Aí ele vai passar por um outro aspecto. Padeces a traição moral da pessoa amada e por isso tentas mergulhar no abismo do suicídio ou despencar no despenhadeiro do crime. Para e pensa que este alguém traz consigo, na intimidade do ser, o tormento indescritível do próprio remorso a caminhar, por sua vez, de queda em queda. Voluntários no caminho, boa noite. Ouvida semelhante ultraje, compreendendo que o verdadeiro amor nada exige e tudo dá de si mesmo. Olha só, As pessoas que passaram esta ou noutra existência, Porque certamente, se a gente não passou por essa, já devemos ter passado por essa situação, ou fizemos alguém, vítima dessa circunstância, padece a traição moral da pessoa amada. E por isso, alguém que você amava te traiu teus sentimentos, não importa, o sentido amplo da palavra traição. E aí a pessoa às vezes tenta, infelizmente, um ato translocado, dando fim à vida, E aí, por conta disso, o que acaba acontecendo? O mal se espalha. Aquela situação, que gerou uma traição, a pessoa às vezes não consegue suportar aquilo e comete às vezes um crime, como ele coloca aqui também. Ou a pessoa se suicida, ou ela comete um ato de se despenca no despenhadeiro do crime. E ele coloca assim para nós com muita propriedade, Esse alguém traz consigo na intimidade do ser tormento indescritível do próprio remorso, a caminhar por sua vez de queda em queda. Às vezes essas situações são recorrentes. Veja o que eu estou colocando. Às vezes as situações são situações recorrentes, que a pessoa que passou por uma situação de traição numa outra existência não conseguiu perdoar. Então vem na atual e quer se vingar. Acaba às vezes cometendo um ato, querendo pagar na mesma moeda. E a gente sabe que o perdão é o melhor remédio. A gente sempre tem que colocar, quando alguém erra contra a gente,
Que bom que não somos nós que erramos. Que melhor a gente perdoar do que pedir perdão. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Ele vai continuar dizendo assim, ó. Tens o lar transformado numa fornalha incandescente, onde sofres a dilacerante dor da incompreensão afetiva. Alça o teu pensamento a Jesus e envolve os filhos queridos do coração na luz da tua misericórdia. Olha, isso aqui tem muito a ver com a situação que eu comentei na palestra de hoje à noite do Evangelho no Lar, né? Ah, Glaucio, eu vivi isso meses atrás, depois de buscar sentar para conversar. E tudo dito com coerência e verdade. A mágoa passou e que peso tiramos da alma quando a mágoa vai, graças a Deus. Realmente isso. Antes de entrar nesse assunto, comentar o que a Glaucia falou. Quando a gente tenta se justificar das nossas faltas, alguma situação assim, você conversando com aquela pessoa que você manteve uma inimizade provisória, porque até então você tinha amizade com ela, você tira um peso das costas. Então traz um alívio para o coração. Se a gente não pode fazer um amigo, não vamos fazer um inimigo. Então é importante. Agora eu estava falando desse pedaço aqui, dessa parte. Ismênia, boa noite, seja bem-vinda. Vou até repetir, ó. Tens o lar transformado numa fornalha incandescente, onde sofres a dilacerante dor da incompreensão afetiva. Alça o teu pensamento a Jesus e envolve os filhos queridos do coração na luz da tua misericórdia. Então, o Evangelho no Lar é um instrumento poderosíssimo para que a gente possa, fazer uma limpeza espiritual na nossa casa. Aqueles que não sabem como fazer o Evangelho no Lar, a nossa amiga Flavinha e o Vitor do Grupo Coração de Luz, eles fazem o Evangelho no Lar todo domingo, todo domingo o Vitor às 21 horas e a Flavinha às 22. Ambos são Evangelho no Lar, cada um tem um estilo muito particular. Então às vezes a pessoa não sabe como fazer o Evangelho no Lar, assista a live do Vitor, assista a live da Flavinha, que tem um roteiro seguro para você fazer o teu Evangelho no Lar. E o Evangelho no Lar nos auxilia sobremaneira para ajudar aquelas situações de conflito familiar, que muitas vezes brigas, discussões, palavrões que são proferidos dentro do seio familiar acabam impregnando o ambiente de formas, pensamentos, como se fosse um lixo mental que a gente vai jogando, né? Como se a gente fosse destilando toda aquela mágoa, aquele ressentimento que a gente traz quando você fala um palavrão, quando você ofende alguém do seu seio familiar, por exemplo. Papo de espiritualidade, boa noite, seja bem-vindo. Ai, que bom. E o que eu costumo dizer é o seguinte, então, o Evangelho no Lar é fundamental para o equilíbrio e a paz da nossa casa. Eu fiz até uma comparação, né? Olha, o Luiz está falando também. Perdão, gente. No Bom Chiquinho, domingo, 8 da manhã, também o Evangelho no Lar. E Evangelho no Lar nunca é demais. Quando você está passando por uma situação difícil, problema de ordem familiar, saúde, financeiro, qualquer coisa do tipo, o que a gente fala? Faça o Evangelho no Lar. Ah, mas eu já faço. Então faz mais vezes. Faz mais vezes. Porque é como, vou supor, você está doente. O médico te manda você tomar um remédio. E ele vai mandar você tomar praticamente durante uma semana, 10 dias, às vezes, dependendo do medicamento. Então, a situação está difícil. Evangelho no Lar. Né? E aí você vai ajudando, aqueles espíritos que estão talvez auxiliando a discórdia no ambiente, ser iluminados, ser encaminhados. Então é fundamental, não basta você fazer o Evangelho no Lar. Termina o Evangelho no Lar e você vai assistir um filme de briga, de luta.
Ou você vai colocar um programa de televisão que só traz notícia ruim, só desgraça, e você entra naquela energia. Então isso não adianta nada. Você faz o evangelho, joga lixo de novo. A equipe espiritual faz toda uma limpeza, uma proteção, tira todo o lixo, né, que a gente vai acumulando. Aí a gente pega e joga mais lixo para dentro. Não vai resolver. Então é fundamental. Essa questão da desarmonia no lar é procurar entender que os entes queridos com quem convivemos fazem parte de um processo reencarnatório. É diferente de uma pessoa que você conhece, um amigo, né, uma pessoa de um ambiente profissional, mas as pessoas que convivem no seio familiar certamente fazem parte de um processo reencarnatório. E até mesmo aqueles chamados filhos adotivos, eles acabam ingressando numa família de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra acaba chegando. Né, Flavinha? No livro dos Albores da Imortalidade tem um caso bem desse tipo. Né? A Flavinha já terminou o livro e tem uma passagem bem interessante. Mas aí nós vamos comentar alguma coisa no dia 18 de maio, 21 horas, no perfil Encontro.espírita, tá? Sigam lá o perfil Encontro.espírita, onde a Flavinha e eu vamos estar falando as nossas primeiras impressões do livro Nos Albores da Imortalidade. Continuando aqui. Sofres o assalto do amigo leviano. Recorda que esse é o momento de exerceres a piedade cristã vibrante em teu coração. Ixi, é difícil, hein, gente? O amigo leviano, né? Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Alguém, né, amigo, você confiou e a pessoa né, trouxe um prejuízo, te colocou numa situação difícil. Se a gente não conhecesse um pouco da doutrina espírita, eu falo um pouco que a gente não conhece nada, viu? A gente só é palpiteiro um pouco, estuda um pouco, fala bastante, mas é isso que eu falo, a gente só conhece muito pouco da doutrina espírita. A gente acharia que, né, condenação total para esse irmão. No entanto, o que acontece? Muitas vezes, aquela situação que aconteceu daquele amigo que te trouxe um prejuízo, ele está fazendo um resgate de uma situação que você produziu para ele no passado. Então, coisas que a gente vê assim, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, eu não participo, mas Dona Léa Fazan, que hoje está na Pátria Espiritual, tinha um trabalho muito sério dentro do aspecto da desobsessão. Então, todo sábado, 15h, as pessoas que estavam passando por uma dificuldade procuravam a casa espírita, passavam por um tratamento espiritual, ia embora, assistia a palestra, tomava o passe, ia embora, e aí os trabalhadores ficavam para a reunião. E aí a Dona Léa comentava que ela ficava muitas vezes com pena do obsessor. Porque a pessoa chega lá toda, né, ai, não sei o quê, não estou bem, não estou legal, não sei o quê, né? E a pessoa se apieda, né, daquele irmão que chegou ali. Só que quando vai ver a história de vida, o obsessor já deu uma comunicação certa vez, dizendo, então, ele veio aí, só que na outra vida, na outra existência, ele me matou, ficou com a minha mulher, com as minhas fazendas, com as minhas propriedades, matou, fez atrocidades com os meus outros familiares. Né? O que você quer que eu faça por ele? Encaminhe pétalas de flores? Os nossos irmãos não estão, às vezes, no mesmo grau de evolução de um espírito crístico como Jesus. Então, muitas vezes, esse irmão leviano que nos traz um prejuízo pode ser algum cobrador do passado de que fizemos em existências anteriores. Não sabemos. Mas a gente tem que exercer sempre o instrumento do perdão, em todas as situações e circunstâncias. Olha só, ele vai finalizar dizendo, não carregues contigo mágoas ou desalentos, melancolia ou aflições inúteis. A reencarnação traz consigo a feição de escola, onde a dor leciona sempre a maneira de mestre altera, amparando aos poucos
aparando aos poucos as arestas das nossas imperfeições morais. O melhor remédio para todos os males está na bênção do perdão sincero, no esquecimento de todo o mal. Por isso, irmão querido, perdoa sempre. Então, olha só, não carrega com a gente mágoas, desalentos, melancolia ou aflições inúteis. Guardar isso aí é lixo que não serve para nada, que, por sinal, acaba nos contaminando não só a essência divina, que é o nosso espírito, mas também o nosso corpo físico, porque a gente acaba plasmando no corpo situações mal resolvidas no campo mental e espiritual. Então não vamos guardar mágoa, ressentimento, desalentos, melancolia, aflição. Vamos jogar fora isso, né? Vamos descartar essas mazelas que não fazem bem para a gente. E ele coloca, né, que a reencarnação traz consigo a feição de uma escola. É uma escola bendita, onde a dor leciona sempre a maneira de uma mestra austera, aparando aos poucos as arestas das nossas imperfeições morais. Então essa dor, esses atritos que a gente vai tendo com os nossos companheiros de jornada espiritual, eles sempre, de uma forma ou de outra, acabam sendo os instrumentos do nosso progresso evolutivo. Esses embates, esses atritos que nós vamos ter, vai aparando as nossas arestas. Que eu costumo sempre dizer, né, que quando nós encarnamos à maneira de pedra bruta, de basalto, aquela pedra escura que é utilizada para fazer o asfalto. E aquela pedra, vocês já perceberam, né, a mesma pedra que usa para fazer a brita, né, do concreto, que é todo pontiaguda. Então nós somos mais ou menos aquelas pedras, né, escuras, que ainda trazemos imperfeições na nossa alma, e todos pontiagudos. Nós somos como se fôssemos ouriços, tudo pontudo. E a questão principal é como que a gente pode fazer. É no atrito. Então, atritando com os nossos semelhantes, nós vamos aparando as nossas arestas e as arestas deles. E nesses atritos nós vamos ficando mais roliços. E quiçá um dia não saiamos daqui ainda como um brilhante, como um diamante, mas, quem sabe, né, saiamos como pelo menos um pedregulho, já um pouco mais roliço, sem tantas pontas para ficar cutucando os outros. Porque a gente sempre critica o outro. Ah, o outro que é isso, o outro que é aquilo, o outro que me faz isso, é o meu marido que faz isso, minha mulher, meu filho, meu papagaio, meu periquito, é tudo o outro. A gente tem sempre justificativa para as nossas mazelas interiores. Eu faço assim porque o outro fez assim, eu faço aquilo, mas a gente tem que procurar relevar as ofensas, relevar as situações e procurar acerenar o coração. E a gente só vai acerenar o coração a partir do momento que a gente tirar esse peso que às vezes a gente carrega de mágoa, de ressentimento. Ele vai finalizar então que o remédio para todos os males está na bênção do perdão sincero, no esquecimento de todo o mal. Por isso, irmão querido, perdoa sempre. Olha, como estava dizendo a vocês, não é fácil. Perdoar não é fácil. É difícil. É todo um processo lento, progressivo e gradual. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Deixa eu ver o que a Dani falou aqui. E quantos veio, por exemplo, o ambiente de trabalho? Quem nunca teve um colega de trabalho com quem tivesse dificuldades? Aí está a oportunidade de melhorar-se. Fácil nem um pouco, mas faz parte. Bom, eu já até contei para vocês, né, que eu tive uma situação de um relacionamento profissional, uma pessoa muito difícil, e por mais que a gente tentasse contemporizar, a nossa relação realmente era de muita dificuldade. E chegou um momento que eu troquei emprego. Fui trabalhar numa outra cidade, foi em São Carlos, e numa outra empresa. E eis que o que acontece? Encontro uma pessoa com a mesma característica. Não a mesma pessoa, mas a mesma característica, as mesmas idiosincrasias. E começava até com a mesma letra do nome. Não era o mesmo nome, mas a mesma letra. E
Que foi? Foi muito atrito, foi briga, tal, não sei o quê, né? Briga verbal, né? Ninguém saiu aos tapas, não, graças a Deus. Aí chega um momento que você começa a compreender, começa a relevar, e em vez de você se atritar com a pessoa, você começa a orar por ela. Você começa a pedir para a espiritualidade, para que seja solucionada aquela situação de desavença, desentendimento. E depois a gente acabou se compreendendo, se entendendo perfeitamente. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Acabamos, né, se entendendo perfeitamente, sem qualquer problema. E o que acontece? Ela que mudou? Não, eu mudei. A partir do momento que você sai daquela faixa de atrito, de vibração, na mesma sintonia, acabamos, né, não tendo mais o atrito. Porque imagine uma situação, a pessoa está aqui, eu estou aqui também na mesma faixa de vibração. Tá, então a gente fica aqui batendo. Tá. Aí um dos dois faz isso. Pronto. Não há mais o atrito. Então a gente tem que começar a ser inteligente, parar de ficar degladiando com as pessoas, querer ganhar no grito, querer ganhar uma discussão. A gente sabe que isso não leva a nada, né? Compreenda aquele irmão que está no processo de aprendizado, né? Não que a gente esteja melhor que ele, mas um estágio de aprendizagem diferente do nosso. Melhor ou pior, não estamos aqui no processo de julgamento, mas aquele irmão pensa de forma diferente da gente. A gente tem que compreender e aceitar as diversidades, aceitar a diferença de pensamentos. Aí está a realidade da nossa existência. Aprender a ser mais inteligente, né? Parar de ficar dando murro em ponta de faca, parar de ser crítico, né? Ser um pouco mais sociável. Não precisa ser aquele meloso político assim, ai meu querido, não, nada disso, né? Vamos ser sinceros nas nossas relações, né? Sem ser meloso, sem ser pegajoso, sem ser aquele hipócrita, né? Que, ai meu amigo, meu querido, e tá ofendendo por trás, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Gláucia. Quando paramos de entrar na vibe, tudo vai melhorando. É exercer o silêncio, é difícil demais, mas ajuda. A Dani, pois é, eu saí de um emprego bom de 15 anos por ter dificuldade com a patroa e uma colega. Não suportei, só hoje compreendo que precisamos aprender a superar. Me senti humilhada e sempre adoro, mas porque não entendi a ligação, Dani, mas me senti humilhada sempre, não soube como lidar na época. A gente tem essas coisas, né? A gente está no estágio que a gente, né, é turrão, é briguento. Quem nunca brigou? É difícil, né? E aí a gente vai aprendendo. Quando você começa a conversar, quando você começa a estudar um pouco o Evangelho e ver que a solução é o perdão no sentido de libertação, sabe? De a gente se livrar daquele peso, sabe? Senão aquela pessoa que te ofendeu, te magoou, te feriu, você acaba trazendo sempre para casa. A pessoa teve um desentendimento no trabalho, traz para casa. Você vai numa festa, leva a pessoa junto. Vai numa outra reunião da igreja, a pessoa vai junto, né? Ah, adoeci, entendi. Faz parte. A gente vai aprendendo, viu? É de cabeçada em cabeçada que a gente vai aprendendo que dói. Às vezes o galo tá no tamanho, né? Tá uma bola aqui de tanta cabeçada que a gente deu e a gente fala assim, não, eu acho que foi assim uma espinha. Espinha, né? Tanta cabeçada e a gente tenta justificar a nossa imaturidade. Bom, gente, então vamos perdoar. Eu recomendo aos amigos, né, que estão aqui conosco, pesquisem lá depois a Cacá Rezende, escrevam lá a música Perdoa. Né? No YouTube escreva lá, Cacá Rezende Perdoa. Muito bonita a letra e a melodia então de Cacá é fantástica. Cacá Rezende, por sinal, Gláucia vai estar no Congresso Espírita de Uberlândia do ano que vem, juntamente com
com o Tim Vanessa, a Natasha McKenna e acho que mais uma outra pessoa lá que eu não lembro quem. Isso é a parte musical, tá? Semana que vem, no Momentos com Jerônimo, no dia 16 de maio, nós vamos ter 2 mensagens. Como são mensagens mais curtas, olha aqui, né? São mensagens mais curtas, nós vamos falar em guarda e também dar. Então serão 2 mensagens deste livro. Quando houver mensagens menores, a gente faz 2 mensagens por live. Quando o texto for maior, a gente faz uma só. Certo, gente? E amanhã teremos o Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi, capítulo 29, Medo. Quem nunca sentiu medo? Vamos ver até que ponto o medo nos faz bem ou faz mal. Vamos ver a análise de Ana Teresa Camasmi, que vai estar conosco também no dia 21 de junho, no encerramento do projeto Palavras para a Alma. Tá bom, gente? Retomando o assunto, aqueles que chegaram depois, que a nossa amiga Flavinha, juntamente comigo, nós dois juntos, como que é? Ambos os dois conjuntamente, juntos, coesos, unidos, irmanados, pleonasmo que não falta, né? Estaremos fazendo uma live pelo perfil Encontro.espírita, do Primeiras Impressões do livro Dos Albores da Imortalidade, pelo Espírito Jerônimo Mendonça, na psicografia de Nicola Fratari Neto. Tá bom? Então vamos às nossas vibrações. Deixa eu colocar a música. Gostaria deste momento de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e vamos soltando lentamente o ar conforme vamos relaxando o nosso corpo, relaxando os nossos ombros, abstraindo a nossa mente. Deixarmos nos envolver nos acordes suaves desta melodia. E neste momento, convido a você, amigo querido, se ainda existir alguma mágoa, algum ressentimento, alguma situação mal resolvida dentro do seu peito, dentro do seu coração, convido para você colocar em suas mãos neste momento esta mágoa, este ressentimento, essa angústia, essa dor. Colocando nas suas mãos, entregue ao nosso Mestre Jesus, pois Ele mesmo disse: vinde vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Então nós vamos entregar ao nosso Mestre toda a nossa mágoa, todo o ressentimento, deixar o nosso corpo mais leve, o nosso espírito mais tranquilo e sereno. E se tivermos também algum irmão que nos feriu, vamos perdoar este irmão. Em prece, em oração, mentalize luzes de harmonia espiritual envolvendo esse irmão, na suavidade do amor. E se tivermos feito alguém sofrer por qualquer circunstância, envie a este irmão o seu pedido de perdão, pois é perdoando que se é perdoado, como disse a oração de São Francisco. Queremos também entregar as nossas melhores vibrações aos irmãos que padecem necessidades ao longo do caminho, desamparados da sorte em prisões, orfanatos, asilos ou perambulando pelas ruas. E aqui também, Mestre, todos nós aqui reunidos em Seu nome,
rogamos suas bênçãos para cada um de nós, para os nossos familiares, nossos entes queridos, para que as bênçãos da espiritualidade se façam presente em cada lar, trazendo energia de luz a cada ambiente. E assim, Mestre, rogando ainda as bênçãos da espiritualidade maior, do bondoso Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe espiritual, que possa fluidificar essas águas aqui colocadas, que elas se transformem em remédio lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males e que assim seja. O Vitor chegou agora no finalzinho, boa noite, gratidão pela presença. Amigos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Convido para estarem conosco amanhã às 22 horas para estudo do livro Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Dani também chegou agora, boa noite, Dani. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.